A história de Petrópolis se confunde com a história da nossa igreja. É a mesma história, justamente porque a cidade de Petrópolis começa com a chegada dos imigrantes alemães aqui, em 29 de junho de 1845. Dos imigrantes alemães que vieram, 40% eram da nossa igreja. Os demais eram católicos apostólicos romanos. Mas esses imigrantes da nossa igreja que chegaram aqui nessa data é que iniciaram a comunidade luterana em Petrópolis. 2 meses depois, exatamente 2 meses depois, 29 de agosto, foi fundada a nossa comunidade. E foram trazidos pastores alemães para que houvesse, então, assistência religiosa a esses imigrantes aqui de Petrópolis. E destacar também da amizade que havia e da proximidade que havia com o imperador D. Pedro II. Ele doou uma soma considerável para adquirir esse terreno, ajudar a construção do primeiro templo, esse que é a nave sem a torre, e também tinha amizade com o pastor Lippold, com o qual ele discutia e conversava sobre os filósofos alemães. Este pastor também, ele adoentou-se e o próprio imperador ajudou a pagar a cirurgia que ele fez no Rio de Janeiro. Então sempre houve essa proximidade com os pastores da nossa comunidade, com o imperador D. Pedro II. Esse templo foi construído sem a torre, sem os sinos e também não havia o órgão, porque era o tempo do Brasil Império. E a lei do Império, ela dizia que era permitido construir templos de outra religião, de outra igreja, que não fosse católica, apostólica, romana, somente sem torre e sinos. Naquela época, não haver torre e sinos significava que não era uma igreja. Que a nossa igreja, de forma oficial, começa no dia 29 de agosto de 1845, 2 meses depois da chegada dos imigrantes aqui em Petrópolis, com a realização de um culto na Praça Koblenz, onde hoje é o Palácio de Cristal. Neste dia foram realizados 8 matrimônios, 8 casamentos e também o batizado. Nessa forma, então, ali, junto com o pastor, se reuniram as pessoas e fundaram a nossa comunidade. Esse órgão foi encomendado em 1913 pela comunidade na firma Walker, na Alemanha. Ele foi concluído em 1914 e foi mandado para o Brasil. Na época, por causa da guerra, ele ficou preso na alfândega, no Rio, e foi também e teve problemas de documentação e também os técnicos da firma não puderam vir ao Brasil para poder montá-lo aqui. Então ele ficou perdido, a comunidade ficou sem notícias desse instrumento até 1915. E depois, sanadas as dificuldades todas, as questões de alfândega, as questões burocráticas, ele conseguiu ser liberado e foi montado aqui em 1916. Foi inaugurado em maio de 1916. Nós aqui temos não só a ideia de a emoção de tocar, mas a responsabilidade de conservar o instrumento, a responsabilidade de instruir as pessoas do entorno, da comunidade, da cidade, quanto à questão da importância dele. E também a emoção muito grande de poder lidar com um instrumento que tem mais de 95% do material original, de mais de 100 anos, ou seja, o instrumento é uma máquina do tempo, né? A gente toca aqui e ouve o som, a sonoridade que se ouvia há mais de 100 anos atrás. Então é realmente uma emoção muito grande poder lidar com um instrumento desse tipo. Em 1876, nós construímos, num terreno adquirido um pouco mais à frente, a Casa Pastoral e a escola evangélica, que foi a primeira escola particular de Petrópolis, para poder então começar a dar os ensinamentos escolar e cristãos aos filhos dos membros, né, podendo ser dado também aos moradores da cidade, tá? E ensinava-se também o idioma alemão, né,
que até meados do século XX a gente ensinava o idioma alemão ali. Foi uma aquisição importante, a escola ela funcionou até 1985, né? Ela formou muita gente aqui da cidade e até de fora. Peter Stumpf é uma personalidade anônima que eu trago a vocês, da comunidade protestante luterana de Petrópolis. Peter Stumpf é filho dos colonos Paul Stumpf e Eleonora Charlotte Bauer. Provavelmente ele nasceu em 1850, já em Petrópolis, e ele era marceneiro de profissão, marceneiro e carpinteiro de profissão, e professava a fé luterana, protestante. Ele foi um dos grandes responsáveis, ou pelo menos participou da construção do templo, desse templo que nós estamos falando agora, que foi erguido e inaugurado em 1863. Peter Stumpf se casou com Maria Madalena Justen, com que teve 5 filhos. Eu falo com muita propriedade dessa história porque o Fata foi o meu trisavô. Ele era avô do meu avô Henrique Bernardo Winter, que também foi carpinteiro, e por isso que esse objeto e essa história é tão rica, é tão contada na nossa família até os dias de hoje. Nós temos aí uma quantidade de membros que são uma grande parte ainda descendentes dos colonos que vieram para cá, né? E ao longo dos anos outras pessoas vão se juntando a nós, né? E aí nós temos vários grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho são trabalhos voluntários e temos o grupo de senhoras da Oase. Elas são as responsáveis aí pelos jantares e os eventos, normalmente tem um fim beneficente, né? Elas fazem ajuda assistencial para hospital, elas fazem trabalho cultural, manual. Temos também o grupo da Tarde da Felicidade. Tarde da Felicidade reúne senhoras, é um grupo de senhoras e que prepara uma tarde especial para um grupo de terceira idade. Esse grupo de terceira idade não precisa ser necessariamente da nossa igreja. Além desse grupo, a gente tem, durante a semana, grupos de estudos bíblicos, acontece nas residências dos membros, em bairros diferentes. O pastor faz essa parte, essa orientação. Temos o grupo de jovens, né? Temos aí o grupo Portas Abertas. O grupo Portas Abertas é um grupo bastante importante para conservar toda essa cultura, essa parte histórica, né? São membros da nossa igreja, membros voluntários. Eles recebem as pessoas, os turistas aqui na igreja nos sábados e nos domingos, né? E contam um pouco de toda essa história do templo, da igreja, né? Cada símbolo, o que significa, né? E deixam aí um pouco da nossa cultura também para as pessoas levarem.